Boa tarde, pessoal. Bom, então, como já foi dito, meu nome é Roberto. Eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Atualmente, eu estou trabalhando, designado na assessoria econômica e de liquidação de processo judicial do tribunal. E nesse setor nós damos assessoria à vice-presidência em litígios coletivos, fazemos alguns trabalhos de cálculos efetivamente para o segunda instância e também auxiliamos o JAC, Juiz Auxiliar de Conciliação, lá do tribunal, quando há necessidade. Às vezes, nós somos chamados lá para realização de alguns cálculos, liquidações e alguns pareceres. E hoje nós viemos falar a respeito dos aspectos práticos da perícia e liquidação do processo trabalhista e fazer uma diferenciação, inclusive, com relação a eles. Me pediram para avisar aí que as perguntas para serem feitas por escrito, porque está sendo transmitido também via internet, e também haverão perguntas, parece, online, que serão respondidas depois. Tá ok? Bom, nós vamos tentar ser objetivos aqui e tentar solucionar ou trazer algumas informações para vocês a respeito dos itens. Principalmente a distinção a respeito disso aqui. Nós notamos que a legislação, embora traga vamos dizer assim, alguns nomes técnicos que nós chamamos de equivocados, em razão da forma como eles são tratados, e leva a um pouquinho de confusão entre as pessoas, aos peritos, aos calculistas, contadores. E aí a gente tem notado isso, inclusive, na legislação. Em razão disso, tem uma distinção a respeito de perícia e liquidação com relação ao processo trabalhista especificamente. No processo civil, ele é um pouquinho diferente, né? Vez que a liquidação também acontece de uma forma um pouco diferente. Eu não sei dos que estão presentes ou online, quantas pessoas atuam já efetivamente no judiciário, nesta área de perícias, mas há uma diferenciação razoável em relação a um e outro. Inclusive na liquidação, porque na vara civil, normalmente, os pedidos são únicos, e na Justiça do Trabalho são diversos. Bom, o que o reclamante busca quando ele pretende ajuizar uma reclamação trabalhista? O reclamante busca a sentença. Na verdade, ele não quer a sentença. O reclamante quer, efetivamente, o resultado da sentença. Quando ele busca um advogado para o ajuizamento de uma ação, ele está pretendendo que o juiz traga a ele aquilo que foi sonegado, que não lhe foi pago corretamente. Mas o judiciário, inicialmente, ele dá uma sentença para o reclamante. Essa sentença, inclusive, nós vemos com a prática, e alguns que talvez atuem já nessa área, acontece muitas vezes de o reclamante colocar a sentença debaixo do braço e não conseguir executar, em razão das dificuldades que tem na própria execução do processo. Mas, antes da execução, nós passamos pela liquidação. Existem dois tipos de sentença: sentenças líquidas, sentenças ilíquidas. Com o advento do processo sumaríssimo, procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, houve uma determinação e uma necessidade de que as petições iniciais fossem, desde o início, liquidadas. Ou seja, quando a parte autora busca ou pleiteia uma determinada verba, obrigatoriamente ela tem que já trazer quanto é, no sumaríssimo, que ela entende seja devido. E, com base nisso, o juiz vai
quando da fixação da sentença, não é muito normal, mas vamos dizer assim, eu peguei, como diretor de secretaria, alguns casos, poucos, na época que eu estive como diretor, em que o juiz deu uma procedência em razão da revelia da ré, revelia quando a empresa não comparece para se defender, e o juiz simplesmente disse o seguinte, no despacho dele: atualize-se a conta, atualize a secretaria a conta, cite-se o réu para pagamento. Por quê? Porque a sentença já era líquida. Na verdade, ele já existia um valor que o próprio autor disse lá na petição inicial que ele era devido, ou que ele entendia ser devido. Então, ele pediu algumas verbas, nominou as verbas e discriminou quais os valores que eram pretendidos. Por incrível que pareça, uma coisa interessante aconteceu. O advogado, quando ficou sabendo dessa decisão do juiz, vamos dizer assim, que foi no despacho que a gente vai falar daqui a pouquinho, a sentença em que homologa o cálculo, o advogado reclamante veio conversar comigo e falou assim: não, mas não pode, porque não é esse o procedimento. Aí eu falei: mas por que não é o procedimento? Ele falou: não, é que tem que liquidar. Eu falei: mas o sumaríssimo exige que o processo tenha um valor definido. Esse valor não é no chute, não deve ser feito como é feito no procedimento sumário, no processo sumário ou, até então, nas reclamações trabalhistas normais. Porque, naqueles casos, a pessoa faz os pedidos e coloca um valor que ele acredita, um valor de alçada. Não é um valor exato daquilo que ele está pleiteando. No sumaríssimo, exige-se que o valor seja exatamente aquilo que se pretende. O reclamado, quando se defende, ele vai dizer a respeito do mérito e ele vai fazer as impugnações, dizer que os valores não são aqueles porque ele impugnou item a item do mérito também. As sentenças líquidas, então, seriam essas sentenças que o juiz já determina quais são os valores. Porém, como eu disse, são uma minoria. Não existem muitas sentenças líquidas. Existe uma pretensão de alguns setores do tribunal de que se faça como acontece hoje na 8ª região. A 8ª região, eles exigem que a petição inicial apresentada pelo autor não seja somente o sumaríssimo liquidado, que sejam todas as petições iniciais tenham valores. Inclusive, eles têm um sistema lá que eles lançaram, e agora já está sendo transformado em outro, em que o advogado tem acesso a esse sistema e faz um cálculo, mesmo que seja, vamos dizer assim, no chute, como nós falamos, né? Mas ele coloca cada um deles e coloca um valor aleatório de quanto seria o pedido. Quando o juiz dá a sentença, já depois de ouvida a parte reclamada, ele faz a impugnação e a sentença, nesse caso, acaba sendo líquida. Qual o principal motivo desse sistema? Não é o valor em si. A secretaria ou o tribunal, as varas, eles querem que aconteça o seguinte, que ele traga item a item, já discriminado em um cálculo, quanto se pleiteia, e depois, quando o juiz dá a sentença, o juiz manda simplesmente fazer as alterações naqueles valores e nos pedidos que ele efetuou na petição inicial. No nosso tribunal aqui no Paraná, e os outros ainda não está funcionando. Nós estamos trabalhando atualmente num sistema que chama PJ Calc, que é um sistema de cálculo que vai ser unificado a nível de Brasil, e pretende-se que esse sistema seja único. Nós não sabemos quando vai ser, mas ele vai ser imposto, como aconteceu com o PJI. Para quem não é advogado, o PJI é um sistema para fazer com que os advogados ajuizem reclamações e tenham todos os atos praticados a partir dali. As sentenças ilíquidas, então, são as demais, e são essas que nós precisamos trabalhar mais. Mas, para que nós iniciemos o processo de liquidação, há necessidade do trânsito em julgado da sentença. Tá? Com o trânsito em julgado da sentença,
tem-se a liquidação e o início da execução. A liquidação é a parte que nos interessa. É a parte que interessa quando nós falamos em cálculos. A liquidação, nós, do judiciário, pelo menos, entendemos que seja, em princípio, com o trânsito em julgado da sentença, e quando o juiz determina cite-se, ou seja, ele manda que se inicie a execução. Esta é a fase de liquidação do processo. Então, ele fica entre o trânsito em julgado, a fase de conhecimento, e o início da execução. Aí teremos a liquidação do processo. Mas qual a distinção entre perícia e liquidação da sentença no processo do trabalho? Muitas pessoas costumam chamar tudo de perícia. A gente tem uma definição da seguinte forma. Perícia é um dos meios de prova previsto no CPC. A perícia, para nós, servidores ou juízes, nós entendemos que a perícia é realizada na fase de conhecimento. Por que motivo? Porque quando o juiz dá a sentença, ele tem que fechar tudo o que é necessário. Mas há algumas possibilidades de nós fazer isso. Tem duas formas outras de liquidação, que a gente vai falar na frente. Mas nós costumamos falar de perícia, então, como meio de prova, e não como finalização na fase de liquidação. Existe um momento na fase de liquidação, que nós vamos ver, em que há necessidade de uma perícia, que é uma das formas de liquidação que o artigo 879 da CLT prevê. De acordo com o dicionário eletrônico da língua portuguesa, do RAIS, perito é aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto, tendo em sua acepção jurídica o significado de técnico nomeado pelo juiz ou pelas partes para que opine sobre questões que lhe são submetidas em determinado processo. Vejam, pela simples leitura desta definição, o perito ele tem uma atividade técnica nomeado pelo juiz ou pelas partes. Na verdade, a parte solicita que seja nomeado alguém. No judiciário, se as duas partes solicitarem que se nomeie um perito, o juiz vai acatar. Se uma das partes solicitar, vai depender da outra concordar. Normalmente, o perito é uma pessoa de confiança do juiz. Nós chamamos que é um longa-manos do juiz. É um braço direito dele, onde ele pode chegar lá. Porque o perito tem algumas atribuições que ele pode fazer e que não são todas as partes. As partes envolvidas no processo não podem, nem os advogados. Então, o perito, na verdade, ele tem uma definição de auxiliar do juízo para questões que o juiz e as partes não conhecem profundamente. O juiz, primeiro, porque ele não pode saber a respeito ou dar uma sentença com base em conhecimento próprio. Então, quando o juiz dá uma sentença, ele não pode falar por conhecimento próprio. Ele tem que dizer, alguém técnico, especialista no assunto, tem que dizer que aquilo é daquela forma. Porque, senão, essa sentença é reformada com certeza. Tá? Para isso, ele se utiliza do perito. No processo do trabalho, a perícia normalmente é realizada na fase de conhecimento, quando a prova ou conhecimento técnico ou científico exija a participação do perito. Então, se essa prova exigir a participação do perito, neste caso, nós nominamos lá de perícia. É só uma distinção a respeito disso. Os principais fatos de perícias... Aqui. As principais perícias realizadas do processo são perícias técnicas, vamos dizer assim, mais da área médica, de engenharia, são perícias de insalubridade, periculosidade, mas existem algumas outras que não são. São perícias em que há necessidade de se verificar quanto é que o reclamante recebia. Às vezes, alguns casos, o reclamante, quando empregado, ele recebia comissões sobre faturamento de empresa, e isso não vem aos autos. Normalmente, é designado um perito na fase de conhecimento para que vá até a empresa e diga na empresa quanto houve ou quanto foi o faturamento daquela empresa, com base em que o empregado recebia o seu salário, suas comissões. Neste caso, então, haveria perícia.
Bom, com relação à liquidação da sentença, já nós voltamos ao detalhe da perícia, tá? Ela ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, e ela visa apurar o valor devido a ser executado. Então, acho que fica claro isso. Trânsito em julgado, liquidamos o processo. A necessidade de realização da perícia é em razão desses fatos aqui. Os principais: insalubridade e periculosidade, normalmente realizados por médicos ou engenheiros de segurança e medicina do trabalho, e as perícias administrativas e contábeis, que são essas que eu estava me referindo agora. Tá? Então, nós entendemos, para o judiciário, que as perícias seriam esses dois tipos que existem, digamos assim. Com relação à liquidação, que é a parte principal que nos interessa mais, as formas de liquidação estão previstas no 879 da CLT. O Código de Processo Civil também define a respeito de liquidação do processo. Só que, considerando que a CLT prevê, então, o Código de Processo Civil ele é aplicado subsidiariamente. O 879 da CLT diz o seguinte, então: sendo ilíquida a sentença, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita. Aí os 3 casos: cálculo, arbitramento e artigos. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Então, tem um detalhe grande com relação a isso. Nós vamos ver que, no caso da liquidação por arbitramento, artigos, ele foge um pouquinho ao controle do juiz. E nós já vimos alguns casos em que as partes começam a inovar um pouquinho na hora de fazer a liquidação e discutir matéria de mérito da sentença. E isso é uma perda de tempo tremenda. Por quê? Porque vai causar conflitos depois na fase de execução do processo. Então, o perito ele tem que cuidar para que ele não entre, não opine, não diga opinião sem fundamento. O perito ele vai falar com base em fundamentos legais que ele tem, conhecimentos legais e técnicos que ele conhece, mas não opinião sem fundamento. Já pegamos alguns casos em que o perito meio que vem julgar. Ele deve ser dessa forma, ou então ele tem direito a isso ou aquilo. O perito não diz se a parte tem direito a alguma coisa ou não. Ele vai dizer que, no trabalho desempenhado, a atividade dele era desta forma ou daquela forma. No cálculo, ele liquidou uma sentença que disse que era devido a uma quantidade de horas extras. Ele vai apurar a quantidade de horas extras. Ele não opina mais. Ele trabalha de forma técnica. A liquidação por cálculos, então, é a mais usual. Por que ela é a mais usual? Princípio de celeridade e economia processual. Esses são os 2 princípios que, vamos dizer assim, principais princípios que movem a justiça do trabalho. O objetivo é ser célere, tá? E que o processo não demande muito tempo. Mesmo assim, ele dura muito tempo. E a grande reclamação da população em geral em relação ao judiciário é exatamente na demora. E a demora, ela acontece em razão de alguns atos que são praticados sem se prestar atenção no que pode acontecer depois. E os advogados são bastante espertos, eles fazem com que a coisa encaminhe para que eles lá na frente possam dar um bloqueio nesse processo e tem que praticar atos novamente. Por isso que eu disse que o juiz, ele cuida muito para que o tipo de liquidação no judiciário trabalhista seja por cálculo, evitando arbitramento e artigos. O arbitramento e artigos, ele prevê produção de prova posterior à sentença. Provas específicas, mas são. No cálculo, ele só vai fazer... os juízes costumam usar um termo que vocês talvez tenham até risada. Eles falam por simples cálculos de liquidação. E não é tão simples assim. Né? Mas a sentença, ele coloca liquidação por simples cálculos. É uma coisa assim que a gente até dá risada, né, quando eles colocam isso. Porque, na verdade,
poucos, eu podia até nominar, falar pouco, o juiz sabe fazer uma liquidação de sentença. E muito poucos advogados também sabem. Então, aqueles simples cálculos ali não é tão simples assim, né? Bom, só para fundamentar isso aqui, vamos ver como que é a liquidação por artigos e por arbitramento. A liquidação por artigo, pelo artigo 509, inciso 2 do CPC, antigamente ele era bem específico, o CPC antigo, ele falava que era a liquidação tal. Hoje, se vocês olharem lá o artigo 509, ele não está especificando que isto é um tipo de liquidação por artigos, tá? E por arbitramento também. Para determinar o valor, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Espera aí, mas como que vai provar fato novo? Você já tem uma sentença que não pode ser mudada. Certo? É a grande pergunta que vem. Um exemplo aí seria reconhecimento de direito a horas extras, sem afirmar-se a quantidade, ante a existência de provas na instrução. Bom, em liquidação será realizada uma prova para se apurar a quantidade, para se definir o valor dessa condenação. Porque se eu não tiver quantidade, eu não tenho que saber quanto é que vale aquela condenação. Mas vejam só, a gente acha até meio absurdo. Mas eu peguei uma vez, nos meus 31 anos de justiça do trabalho, um caso que não tinha definição exata da quantidade. Mas o juiz disse que poderia ser apurada por cartão-ponto. E mandou fazer a liquidação por artigos. Quando o juiz determinou que a parte apresentasse os artigos de liquidação, ele não apresentou. Porque ninguém utiliza isso aqui. Eu não sei se algum de vocês trabalham nessa área há muito tempo, e se alguma vez já fez alguma liquidação por artigos. Mas eu, especificamente, nunca realizei. A única vez que nós determinamos isso, o juiz determinou que fossem apresentados os artigos, ou seja, o que seriam os artigos? Seriam quais as provas que ele queria para a produção, produzir para provar essa quantidade de horas aí, porque a sentença dizia que a liquidação era por artigos. Só que tem uma coisa, o juiz pode mudar. Ele pode, se não conseguir fazer a apuração por artigos, ele pode alterar o modo de liquidação do processo. Tá? Então, neste caso aqui, o valor da condenação tem necessidade de provar fato novo. Esse fato novo é um fato que não interfere no resultado da sentença. Ele não vai alterar a sentença de mérito. Ele só vai definir quantidades, eventualmente valores. A liquidação por arbitramento, ela é quando houver determinação na sentença ou convencionados pelas partes, ou exigido em razão da natureza do objeto de liquidação. Está no artigo 509 também. Tá? Então, esse caso aqui, há necessidade da liquidação por arbitramento. O valor, nesse caso, é aferido após a análise realizada pelo perito. Veja que aqui nós usamos o termo perito. Por quê? Porque é o único caso na fase de liquidação em que há a necessidade de um perito para fazer uma verificação. O perito, na verdade, vai ser o árbitro. Mas ele tem conhecimento técnico para se fazer isso. A perícia é fator distintivo da espécie para as demais. Por quê? Porque, neste caso, a perícia está sendo realizada não na fase de conhecimento, mas na fase de liquidação do processo, que normalmente não é o normal de acontecer. Um exemplo disso, pedido de condenação, pagamento de salário in natura. O salário in natura é aquele que o empregador paga em bens. A energia elétrica, a residência, o aluguel que ele não paga, esse tipo de coisa é salário in natura. Necessário, então, apurar o valor da utilidade, quanto que vale aquela utilidade. Ou, quando necessário, a apuração do valor médio do salário para uma determinada profissão. Por que motivo? Tem profissões que têm salários diversos em lugares diversos. Veja que esses artigos aqui, eles são um pouquinho antigos também, mas os sindicatos, hoje, tem de monte, antigamente não tinha. Então, havia muita necessidade de que, em lugares diferentes, existiam salários diferentes. Hoje ainda
vamos dizer assim, não é uma regra normal, mas ainda acontece. Então, seriam casos desse tipo. Ou seja, o juiz vai nomear um árbitro, que é um perito, e ele vai fazer uma análise para verificar aquela condição e trazer isso para o processo, para que o juiz quantifique e determine quanto é que vale aquele processo ou quanto é que vai ser a execução. Viram, então, o motivo que o juiz define sempre na fase de conhecimento? Por quê? Se isso aqui, tanto por arbitramento, quanto por fugiu artigos, tanto um como o outro, há necessidade de prova. E isso causaria um transtorno tremendo na fase de liquidação do processo, que demandaria muito tempo, e o processo iria demorar muito mais tempo para sair. O processo na fase de conhecimento dura mais ou menos 1 ano e meio, de 1 ano e meio. Petição inicial, designação de audiência inicial, instrução e depois julgamento. Depois do julgamento, cabem os recursos. Depois dos recursos, julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho ou pelo TST superior, aí que se inicia a liquidação. Então, em média, 1 ano e meio. Tem casos que demoram mais e outros menos. Imagina quando, na fase de liquidação, nós teríamos que fazer novamente provas, por esses motivos aqui. O processo ia demandar pelo menos mais 1 ano e meio. Aí que nós iniciaríamos a execução, que é a parte mais difícil do processo. A parte mais lenta do processo é a execução. E a parte que os calculistas e peritos não gostam, porque quando se faz a liquidação através de cálculos, os valores arbitrados de honorários são executados junto com o crédito do reclamante. Ou seja, os peritos e contadores, médicos, engenheiros que trabalharam no processo, só vão receber quando o reclamante receber. E, como eu disse no início, em muitos casos, o reclamante pega o processo, a sentença, coloca debaixo do braço e vai para casa, porque não consegue executar, em razão do tempo. Então, o que os juízes fazem? Evitam liquidação por outro tipo que não seja a liquidação por cálculos. Faz-se a produção de toda a prova na fase de conhecimento, nomeia-se peritos para se fazer esses levantamentos, se forem necessários, e quando o processo vai para a sentença, ele está pronto para ser sentenciado no total, e não tem mais o que se fazer depois. O que se precisa depois? Cálculo. Esse é o principal. Na X do trabalho, na fase de liquidação e execução, se busca a liquidação ou peritos que entendam de cálculo.